Nossa vida, nós temos basicamente dois focos de interesses que permeiam os nossos atos e as nossas atitudes. Em primeiro lugar, as nossas atitudes voltadas para a vida física, a vida material, nossas atribuições profissionais, os cuidados com o corpo físico, enfim, tudo que envolve os aspectos da materialidade da vida. E o segundo foco de interesse diz respeito às coisas espirituais. Nossa realidade física impõe que, de fato, pratiquemos atos na vida material, mas também não podemos esquecer de voltar nossas atenções para as coisas espirituais. Nós temos a necessidade da conexão com Deus, a nossa essência divina nos diz. E quando nos afastamos dessa essência divina, das coisas espirituais, nós caímos em carência. Exatamente o exemplo típico do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai e começa a viver, como diz o Evangelho, de forma dissoluta, esbanjando os seus haveres materiais, mas os seus haveres espirituais igualmente. Ele cai e precisa refletir, precisa cair em si para retornar ao caminho, retornar à casa do Pai. Então, a grande dificuldade que nós temos é justamente colocar o equilíbrio entre as nossas ações materiais e as nossas necessidades espirituais. E essa é a grande questão. Jesus já nos disse que nem de pão, só de pão viveria o homem, ou seja, no sentido de que há algo mais do que as necessidades materiais. E também buscai primeiro o reino dos céus e de amor e de sua justiça, né? O reino de Deus, digo, e a sua justiça. E o restante seria acrescentado, ele completa, né? Mas como interpretar exatamente essa fala de Jesus aos tempos atuais? O que Jesus quis dizer nessa busca das coisas espirituais, em primeiro lugar, é que nós devemos colocar à frente das nossas atitudes, as nossas ações, a lei divina, que é resumidamente a lei de amor. Ou seja, nos nossos atos do dia a dia, nós deveríamos colocar à frente sempre a lei de amor. Imaginemos se em todas as situações da vida material a lei de amor fosse colocada à frente. Veja a administração pública, por exemplo, regida pela lei do amor, com toda a sua extensão. A lei de amor compreende a fraternidade, a solidariedade, a generosidade, a bondade e tudo mais. Então, veja que na administração pública, no lar, nas relações familiares, nas relações interpessoais desconhecidas na sociedade, se nós colocássemos sempre à frente esses pressupostos que estão centrados na lei de amor, veja como seria diferente o que nós viveríamos. Então, nesse sentido, é que Jesus nos orienta de colocar a lei de amor à frente. Primeiro buscar essa lei de amor, né? Então, a aplicação da lei de amor, ela mudaria completamente o conteúdo das relações nossas no nosso dia a dia. E Kardec, na questão 614 do Livro dos Espíritos, ele vai
obter a resposta dos amigos espirituais justamente nesse sentido. Quando ele pergunta o que se deve entender pela lei natural, os benfeitores responderam: a lei natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele se torna infeliz porque dela se afasta. Veja, a lei divina, a lei de amor, diz exatamente o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E quando nós não fazemos, geramos o sofrimento, a dor, a infelicidade, em resumo. Então nós examinemos a nossa situação. Eu estou tremendamente infeliz. Se eu examinar então meus atos, num determinado momento eu vou encontrar a motivação do porquê que eu estou infeliz. Porque eu me desviei do caminho numa determinada situação em que eu saí da lei do amor. Mas não me recordo. Nós não podemos também analisar a nossa vida única, que é uma vida só, mas com várias existências, múltiplas existências, que são solidárias, que eu carrego a bagagem de uma para outra existência. Pode ser que a explicação nem esteja nessa existência, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, né? Causas anteriores, causas atuais e causas anteriores do sofrimento. Então essa questão 614, ela nos mostra exatamente o roteiro necessário para alcançarmos o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Seguir a lei de amor. Mas, lá no Evangelho, Jesus já nos alertava, porque Ele já nos conhece, já nos conhecia, já sabia, já antevia o que ia acontecer, quando Ele diz que na terra tereis aflições. Por que Ele fez essa afirmativa? Ele fez essa afirmativa a partir do que Ele presenciou e as nossas atitudes demonstravam. Então os benfeitores espirituais, eles olham para nós e já sabem logo adiante o que vai acontecer conosco, porque eles estão vendo, eles estão captando toda a energia que nós temos e sair com essa energia no que nós vamos fazer, né? Aliás, tem uma comparação em que um benfeitor fica em cima de um cone, naquela parte pequenininha de um cone, e como se aquele cone tivesse uma estrada, toda a sua volta, até chegar no topo. E nessa estrada tinha diversos buracos, pontes quebradas, e o caminhante começou a caminhar. E aquele benfeitor, olhando lá de cima, ele já sabia o que ia acontecer logo adiante, naquele caminhante. Ele não sabia, mas o benfeitor, olhando, já sabia que ele ia se deparar com ribanceiras, com situações de dificuldade, com animais, com feras. Então a nossa caminhada é exatamente isso, né? Nós temos essas aflições porque nós construímos essas motivações num determinado instante da nossa existência. E veja que em 1857, ou antes mesmo, Kardec já fez essa pergunta. Porque se a gente olhar hoje como as nossas famílias estão construídas, principalmente em relação a esse segundo aspecto da busca da espiritualidade,
da busca da nossa essência divina, nós vamos ver que esses petizes terão grandes dificuldades mais adiante, porque nós, pais, não estamos munindo adequadamente os nossas crianças dessas necessidades espirituais. A dona Luzia, na época que ela era criança, e não é muito tempo, né, mas quando ela chegava na casa da avó, primeira coisa, benção avó, ou não? Benção avó, benção avô, benção tio, benção tia. Não falava alto com os mais velhos. Tinha toda uma... Então tudo isso era base. Ia na igreja necessariamente, ainda que todos os domingos era no catecismo. Ou seja, criou uma base de forma que os valores espirituais foram entranhados dentro daquele espírito. E isso vai refletindo depois, mais adiante. Chega um momento que ele, poxa, minha mãe ensinou isso para mim, né? Mas hoje nós vemos os jovens totalmente diferentes. Eu não sei se é porque eu faço um atendimento no CVV, eu atendo muitos jovens de 15 anos, 14 anos, 16 anos, 17 anos, e eu fico admirado de ver a postura adotada por esses jovens. Primeiro, não acreditam em Deus de jeito nenhum. Segundo, uma relação totalmente divorciada dos pais. E terceiro, a falta de sentido da vida que eles colocam. Eu atendi uma menina na sexta-feira de 18 anos. Ela está tentando passar no vestibular de medicina e já tentou acho que 2, 3 vezes, não conseguiu. E ela então começa a conversar justamente o seguinte: eu estou toda cortada, eu cortei todos os meus braços, minhas pernas, automutilação. E começa, eu não valo nada, eu só dou trabalho para minha mãe diz que o gasto com o cursinho é uma coisa. E aí começa, né, toda essa, fiquei mais de 1 hora conversando, e no final eu disse: olha, quando você quiser, você retorne, quando você sentir necessidade, você volte, porque aqui você é ouvida. Você viu como você é ouvida? Ele disse: olha, eu acho que eu não vou voltar mais aqui. Eu acredito que foi a última vez que eu vim aqui. Não porque eu fui mal atendida, mas porque agora eu já usei alguns métodos que não deram certo. Tomei comprimido e tal, não deu certo, mas agora eu já pesquisei um jeito de que não tem erro. Ou seja, como que a gente fica diante de uma situação dessa? E é real isso, não é invenção, é real. Ou seja, nós estamos a volta toda para a nossa materialidade, sem uma gotinha de fé, uma gotinha do sentido da vida ser maior do que isso que nós estamos vendo, enxergando. Então, quando Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, e os espíritos respondem: a recrudescência do egoísmo, está aí. O egoísmo é justamente tudo isso. Porque o lado material da vida, quando ele é exagerado, é a presença do egoísmo. Então, o egoísmo que está permeando as relações. E o egoísmo, na época de Kardec, já era o grande
inimigo a ser combatido. Porque o inimigo da espiritualização é a materialidade excessiva. Como que eu disse, a materialidade é excessiva, porque a vida material ela é necessária. O voltar exclusivamente para a matéria é que é o problema. E não pensem que o fato de frequentar uma religião, frequentar um centro espírita, frequentar uma igreja, retira a pessoa daquela condição de ser materialista. Não é isso. Porque a pessoa pode ter uma religião e ser materialista. Porque as atitudes dela são voltadas exclusivamente para o lado material. Ganhar dinheiro, e não importa as consequências e o jeito. Quando nós falamos que o espírito é imortal, a pessoa não tem noção do que é isso. Porque se ela soubesse que ia sobreviver depois, e haveria a consequência através da consciência, é possível que ela não agisse daquela forma, que ela age talvez sem se atinar pelas consequências. Então, quando Kardec coloca de que maneira o Espiritismo poderia contribuir para o progresso moral principalmente, os benfeitores respondem destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Uma das chagas. Então o egoísmo está muito latente nos dias atuais. E se na época que Kardec publica a codificação, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo e o orgulho eram as duas grandes chagas da humanidade, hoje, diante da situação que nós estamos, na conjuntura que vivemos, nós podemos dizer que outros males já foram acrescentados a esses dois, se bem que esses outros males são esses outros males são derivações do egoísmo e do materialismo. Por exemplo, primeiro desses grandes males, cobiça. A cobiça, andando junto com a ganância e com a inveja. Esse trio capitaneado pela cobiça, que é eu cobiçar ter tudo, eu cobiçar ser o melhor, eu cobiçar o poder, os valores, a riqueza, a saúde máxima, a beleza máxima. Então a cobiça está muito latente nos dias atuais. O segundo, podemos dizer que ainda continua o orgulho. O orgulho continua muito presente nos dias atuais. Nós vamos olhar nas redes sociais, né, as pessoas agora, né, se apresentam como influencer, como aqueles que estão influenciando, né? E aí começam aquelas situações que podemos até achar esdrúxulas, né? A questão no corpo físico, as atitudes que são tomadas, as tatuagens. Então o orgulho ainda é um desses grandes males presentes nos dias atuais. O terceiro, nós podemos dizer que é a violência. Violência física, violência moral, violência psicológica. E a violência está muito, muito presente
nos dias atuais, principalmente nos lares. A gente começa a olhar as notícias e a gente vai vendo normalmente as agressões que acontecem. Então a violência está presente demais. O quarto mal derivado do egoísmo, derivado do materialismo, é a intolerância. A intolerância que, principalmente aqui no nosso país, nós achamos que tinha sido extinta. De repente surge uma intolerância de todos os sentidos. Intolerância religiosa. Então, estava incendiando esses tempos atrás aí, centros espíritas do Candomblé, no Rio de Janeiro, né? Então havia uma intolerância muito grande com as religiões adversas, as religiões que são de outros segmentos, né? E não só as religiões espiritualistas, mas também a religião católica com a evangélica, protestante, enfim. E também, né, em outros sentidos, a intolerância presente. Intolerância política, intolerância de raça. Quantas situações nós vemos, né, de intolerância de raça, de cor. Então a intolerância voltou. A intolerância está presente nos nossos dias. E o quinto desses males, a desesperança. Que eu acabei de fazer agora um exemplo, né, dar um exemplo do que a desesperança está tão presente na nossa vida, na vida das pessoas. Mas qual seria o remédio, então, para combater esses 5 males? Primeiro, claro, a lei de amor, ela cobriria todos esses males, a lei de amor. Mas se a gente for colocar um a um, numa comparação, nós vamos ver que a cobiça seria combatida pela caridade. Porque a partir do momento que eu sou aquele egoísta que quero ter tudo, se eu começo a exercitar a caridade, eu começo a frear a minha cobiça. A partir do momento que eu começo a dividir, eu deixo de querer somar. Então, caridade combate a cobiça. O segundo mal que eu mencionei foi o orgulho. Qual é o remédio para o orgulho? Isso aí, Leovaldo, humildade. A humildade é o remédio do orgulho. Ou seja, a partir do momento que o orgulhoso começa a vestir a roupa da humildade, ele também começa a diminuir esse eu sou o melhor. Esse símbolo do narcisismo, né, que é o símbolo do orgulhoso, é o símbolo do narcisista, né? Eu sou mais bonito, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz. Então, menos, né? Humildade combate o orgulho. E para combater a violência, que é o terceiro mal que eu coloquei, mansidão. Muito bem, mansidão. A mansidão, a mansetude, né? Bem-aventurados os pacíficos, é exatamente essa receita que combate o mal maior chamado violência. Então, a mansuetude, a mansidão, a paciência, a calma, a serenidade, vestido no pacífico, combate a violência. E o intolerante? Para combater a intolerância, nós temos a fraternidade, que é a união como os irmãos que somos, né? Essa consideração desses laços fraternos combatem a intolerância. E para combater a desesperança, a fé.
A fé e a esperança são aquelas virtudes que levantam o desesperado, né? Então, se de um lado nós temos esses 5 males, nós também temos do outro lado as 5 virtudes que ajudam ou combatem diretamente esses vícios. Estão presentes, né? Então, eu faço uma pergunta aqui. Como conviver? É muito prática essa pergunta. Como conviver com pessoas materialistas que querem somente acumular ganhos pensando que isso é tudo na vida? Como orientar essas pessoas que são demais apegadas aos bens materiais? Divido em 2 perguntas. Primeira, né, como conviver? Segundo, como orientar? E essa pergunta foi feita para mim, por isso que eu estou trazendo ela aqui. O que eu percebo nessa resposta que eu poderia dar depende o laço. Primeiro ponto, depende o laço da pessoa que você convive. Qual é o meu laço? Qual é a minha relação com essa pessoa que eu estou convivendo? É no colega de trabalho? É o meu vizinho? É um parente distante? Então, dependendo do grau de afinidade existente, se for esse o vizinho, é uma questão do livre-arbítrio dele. Cabe a cada um de nós aceitar, né? Aí já chega a tolerância, né? Aceitar que ele faça essa escolha, né? É uma escolha livre que ele tem de viver o lado material exclusivamente da vida. Agora, vamos imaginar que essa pessoa seja ligada a nós, pode ser nosso cônjuge, nossa esposa, nosso esposo, pode ser nossos filhos, nossos pais. O que nós podemos fazer, se for a esposa ou o esposo, e a pergunta era nesse sentido, a pessoa que fez foi nesse sentido, eu acho que também as atitudes da pessoa que, querendo demonstrar em contrário, é que poderia produzir algum efeito, porque se a pessoa, o esposo ou a esposa, escolhe viver o lado exclusivo da materialidade, na vida material, os prazeres da vida material, seja na sociedade, seja em tudo, o próprio casamento, a própria relação, ela fica muito fragilizada, né? Se um quer fundamentar a vida no segundo aspecto da espiritualidade, e o outro quer no primeiro aspecto, há grande dificuldade na relação, se não chegarem através do diálogo, do consenso, vai ter muita dificuldade, né? Os filhos é mais fácil porque no início nós podemos encaminhar os nossos filhos através do exemplo, através da evangelização. Nós temos essa possibilidade de direcionar os nossos filhos para demonstrar a eles a importância da vida espiritual, ou seja, das coisas ligadas à espiritualidade, né? Essa essência divina, essa conexão que nós precisamos ter com Deus. Quando os filhos já são adultos, e eu tenho um exemplo em casa, meus filhos escolhem, né, receber o exemplo da necessidade de fazer o evangelho no lar, mas agora adultos não querem, não posso fazer nada. Eu continuo falando para eles a necessidade de cultivar a presença de Deus na vida, né? Então, como conviver
e como orientar é uma tarefa árdua e difícil, dependendo, né, de cada situação. Então, em conclusão, nós estamos muito preocupados com a Covid-19, que é uma doença, um vírus, né, que na maioria das vezes, em 15 dias, está curado. Agora, esta outra Covid que eu falei, cobiça do C de cobiça, O de orgulho, V de violência, I de intolerância, D de desesperança. Essa Covid moral tem arrastado bilhões de pessoas a situações de grande dificuldade, de grande sofrimento, seja no aspecto físico da vida, no dia a dia, seja depois do desenlace, do retorno ao mundo espiritual, como os Espíritos têm, né, noticiado. A dificuldade que os Espíritos que não tiveram nenhum preparo, ou aqueles que dedicaram a vida exclusivamente ao aspecto materialista, na hora do retorno, tem grande dificuldade, tem grande perturbação, é a palavra que é usada. Então, a preocupação nossa deve ser justamente de combater esse Covid moral, no sentido de nós adotarmos as virtudes, a lei de amor como pressuposto da nossa vivência. Eu concluo o nosso ensinamento, já passando do horário, com o Espírito Emmanuel, palavras de vida eterna, na lição Sirvamos em Paz, só o último parágrafo. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas. Sem gastar tempo e vida em questões supérfluas. Prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. É essa então a mensagem. Sirvamos em paz e sigamos em paz, refletindo e pensando no aproveitamento das nossas necessidades. Vamos orar. Agradecido, Senhor, pela oportunidade, pelas bênçãos que recebemos, pela Tua presença em nossa vida, nos inspirando, nos elevando para buscarmos em Ti a orientação necessária para equilibrarmos as nossas atitudes na vida material e na vida espiritual, nos aspectos espirituais indispensáveis, e que prossigamos, Senhor, com fé, com esperança, que possamos, Senhor, buscar em Ti o socorro imediato para nos inspirar e nos abençoar, abençoando a todos os presentes,
abençoando os familiares, abençoando amigos, abençoando tantas pessoas enfermas, doentes, pessoas que sofrem. Que assim seja.